Eu gostaria de falar acerca dos anjos, filhos de Deus, tá? Ambos, homens e anjos, são filhos de Deus. Mas, de acordo com Gênesis 6, Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, Jó capítulo 38, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 6, até o capítulo 12, fala de filho, filho dos deuses santos, espírito dos deuses santos, tá? Então isso se refere ao quê? A anjos, tá? Então, o que acontece? Nós temos que entender o seguinte: eu não sou contra a teologia, eu respeito os teólogos, mas a questão é nós estarmos o quê? Na revelação da palavra, naquilo que está colocado. É impossível um anjo coabitar com uma mulher e gerar filhos? Não. Os anjos são espírito, eles não têm carne nem osso. Lucas capítulo 24, 39, tá? E outra coisa, o homem foi feito um pouco menor do que o anjo. Por causa do quê? Por causa do corpo de carne que nós temos. Mas no espírito são equilibrados. Agora, quando um anjo toma forma humana, ele deixa de ser anjo, ele passa a ser uma matéria sólida, tá? Um homem. Então, quando Jacó lutou lá no capítulo 32 de Gênesis, Jacó luta com o anjo. O anjo é espírito. Como que ele segurou o anjo? Se o anjo é espírito, então o anjo estava em forma humana, ele estava como um homem, materializado em homem. Então, por estas palavras e por isso, é correto dizer sim que os anjos coabitaram com as mulheres. Mas que anjos são esses? Os anjos que desobedeceram a Deus. Por um motivo lá atrás, eles desobedeceram a Deus e coabitou com as mulheres e geraram filhos. Anjo, não está escrito na Bíblia falar assim que anjo tem filho de anjos. Não tem. Porque anjos não têm sexo, são assexuados. Mas a partir do momento que ele toma a forma humana, ele tem um corpo, eles são poderosos. Nós desconhecemos o poder dos espíritos. Ele pode gerar. Aí a palavra está dizendo, filho dos homens. O anjo estava incorporado os anjos estavam incorporados em forma humana. É óbvio que os filhos são filhos de homens. A partir do momento que ele tomou forma humana, ele é um homem. Ele não é mais anjo. Então, as mulheres eles coabitaram com as mulheres e geraram filhos. É bíblico isso, tá? É bíblico isso. E os espíritos, como os anjos, que são espíritos, é chamado de deuses. João, capítulo 10, versículo 33 a 35. E Salmo 82, 6. Salmo, capítulo 82, 1 e 6. Tá? Sois deuses. Então nós somos geração de Deus. Atos 17, se não me engano, 28. Somos geração de Deus. Tá? Até Paulo mesmo foi confundido, porque uma serpente picou ele, como ele estava sob o poder do Espírito de Cristo. Mas você é um Deus. Então, Atos 28, capítulo 6. Agora, preste atenção. Não é que eu sou contra os teólogos, eles têm todo o direito de pensar e de querer desenvolver, descobrir as coisas na Bíblia, mas baseado em Jó capítulo 1, em Jó capítulo 2, Jó capítulo 38, Gênesis capítulo 6 e nos livros de Daniel, é possível sim os anjos terem relação sexual com as mulheres. Mas tem um porém. Quando Jesus desceu aos mortos, lá no capítulo 3 de
de 1 Pedro, versículo 18 a 20, e ele prega aos espíritos em prisão que morreram nas águas do dilúvio, Jesus não ficou falando lá, esse aqui é misturado com anjo, fazendo acepção, não. Ele falou assim, ele pregou para eles. Essas pessoas eram geradas daquelas mulheres que tiveram relação com os anjos. E aí? Então Jesus não fez acepção. Então, porque os anjos estavam em forma humana. Então era considerado homem naquele momento. A partir do momento que ele não está em forma humana, ele é um anjo, ele não tem sexo. E uma outra coisa, os anjos que uma vez os anjos maus, que se tornaram maus e se transfiguravam em homens, esses não têm mais condições hoje. Só os anjos justos que se transfiguram em homem hoje. Hebreus capítulo 13. Muitos sem saber receberam anjos nas suas casas. Os Satanás e seus anjos não têm mais esse poder de transfigurar em carne humana mais. Amém.